Olá, neste Deep Dive vamos mergulhar num período bem fascinante e, claro, complexo da nossa história econômica, o governo Geisel, já durante o regime civil-militar. Isso. E a nossa base aqui é um trabalho acadêmico bem interessante que analisa o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o famoso segundo PND. Exato. E a grande pergunta que esse material levanta é se esse plano, que nasceu num contexto autoritário, se ele não seria uma espécie de retomada do nacional desenvolvimentismo. Justamente. Uma corrente de pensamento que a gente geralmente associa a governos bem anteriores, como Vargas, Goulart, figuras que o próprio regime de 64, em tese, combatia. Pois é, essa que é a aparente contradição que a gente quer explorar. Como que um plano do regime militar poderia, assim, ter raízes em ideias que ele mesmo rejeitava? Vamos tentar entender os argumentos. Bom, para começar, o que era esse nacional desenvolvimentismo lá das eras Vargas e Goulart que a fonte descreve? A análise aponta para aquela ideia de um Estado forte, intervindo para industrializar o país. Exato. Era uma ideologia econômica que via o Estado como, crucial para industrializar e para superar a dependência externa. Tinha uma prioridade para o capital nacional, sabe? Privado e estatal. E usava ferramentas como políticas fiscais, cambiais, para estimular a indústria local. Aquele processo de substituição de importações, o PSI. Isso. E tinha um ponto muito importante, especialmente com Vargas e Jango, a busca por uma aliança com os trabalhadores. Legislação trabalhista, depois as propostas de distribuição de renda, as reformas de base do Goulart. E as estatais símbolo, Petrobras, BNDE. Exatamente. Eram os grandes símbolos dessa fase. Entendi. Aí a gente pula para 1974. Governo Geisel, o mundo sofrendo com a crise do petróleo de 73 e surge o I2-PND. Qual era o cenário e os objetivos que a fonte destaca? Bom, o cenário era de choque, A crise do petróleo bateu forte aqui e no mundo. O I2-PND foi uma resposta, muito ambiciosa. A ideia era modernizar a economia, aprofundar a industrialização. Mas focar em quê, especificamente? Principalmente naqueles setores onde a gente ainda dependia muito de importação. Bens de capital, máquinas, equipamentos pesados e insumos básicos. Petroquímica, aço, fertilizantes, coisas que são a base para outras indústrias. E tinha meta de crescimento alta, Altíssima. Coisa de 10% ao ano para o PIB. E muito investimento em infraestrutura. Energia, transportes, projetos gigantescos. O que esse plano do Geisel se conecta com aquele nacional desenvolvimentismo anterior, segundo a análise que a gente está vendo? A conexão principal que a fonte aponta está na estratégia mesmo. O IPND reafirmou com muita força o papel central do Estado como o motor do desenvolvimento. Usou as empresas estatais como os grandes agentes disso. Então o Estado voltou a ser o protagonista. Totalmente. E teve uma intenção clara, que a fonte ressalta, de fortalecer o capital privado nacional. Isso foi uma virada, porque no começo o regime tinha favorecido mais o capital estrangeiro. Ah, sim. E daí vem aquela ideia do tripé, Exato. O tripé, Estado, capital privado nacional e capital estrangeiro. Só que o segundo IPND deu uma preferência clara para os dois primeiros, para o Estado e para o capital nacional. E além do Estado forte, essa coisa da substituição de importações continuou firme. Continuou e se aprofundou, sim, em setores bem estratégicos. E tem outro ponto curioso. Até a política externa ficou mais pragmática, buscando mercados diferentes na África, Ásia, até em países socialistas. Que lembra um pouco aquela política externa independente do Goulart que a fonte menciona. Lembra sim, guardadas as devidas proporções e o contexto, claro. A própria construção de Itaipu, por exemplo, um projeto imenso de energia, ecoa coisas que já se pensava lá no governo Goulart. Mas e as diferenças? Porque não era uma cópia, A fonte deve marcar bem isso. Com certeza. A diferença mais óbvia, gritante, era o contexto político. Era um regime autoritário. Não tinha espaço para aliança com o trabalhador, para política trabalhista no estilo Vargas, muito menos para as reformas de base. Isso estava fora de cogitação. Ou seja, o componente social que era forte antes sumiu. Exato. E outra diferença fundamental foi o financiamento.
O IPND dependeu, assim, pesadamente de empréstimos externos, endividamento externo pesado. E isso, claro, gerou consequências sérias depois. Entendi. Então, o legado disso tudo, o que a análise conclui? Foi um sucesso? Um problema? É um legado misto, complexo. O IPND é reconhecido, sim, como um dos maiores esforços de planejamento econômico do Brasil. Ele, de fato, promoveu uma mudança na estrutura da indústria, deixou ela mais complexa, mais integrada. Mas teve o custo. Teve o custo altíssimo da dívida externa, que explodiu. E até hoje tem debate sobre se os custos compensaram os benefícios. Sabe, a análise sugere que, apesar de todo o discurso anticomunista, antipopulista do regime, a lógica desenvolvimentista, aquela centrada no Estado e na industrialização, ela permaneceu forte, só que adaptada ao autoritarismo, né? Sem a parte democrática e social. A gente amarrar, o IPND do Geisel aparece nessa leitura como um caso bem complexo. Um plano autoritário, mas que paradoxalmente pegou emprestado elementos importantes do nacional-desenvolvimentismo anterior. E isso, o protagonismo estatal, o foco na indústria nacional, a substituição de importações. Só que sem o componente social e democrático da era Vargas Goulart. Uma industrialização meio que na marra, né? E bancada por dívida externa. Exatamente essa leitura. Mostra como certas ideias sobre o papel do Estado na economia podem sobreviver, sabe? E se adaptar a contextos políticos completamente diferentes. Fica então a reflexão final para quem nos ouve a partir dessa análise, como que entender essa mistura histórica, né, entre desenvolvimentismo estatal, priorizar a indústria nacional e autoritarismo, como isso pode ajudar a gente a analisar os debates de hoje sobre os caminhos econômicos para o Brasil. Uma boa provocação. Fica a reflexão, esse foi o nosso Deep Dive de hoje.